Oi, tudo bem, pessoal? Estamos aqui fazendo mais uma live e agora vamos falar do tipo 6 no Eneagrama. O Eneagrama é essa ferramenta maravilhosa que a gente tem e que retrata, né, e fala um pouco dos comportamentos, né, das pessoas e como elas são, sendo daquele tipo de personalidade. E eu estou esperando todo mundo entrar. A gente já tem aqui a Evelise, que é a nossa convidada, a Flávia, nossa convidada de hoje também, e o Bruno. A Evelise, ela vai nos exemplificar sobre os 6 autopreservação. O Bruno vai falar sobre o 6 social e a Flávia vai falar sobre o 6 1 a 1 e também a Michele também pode dar uma palhinha aqui pra gente. Sejam todos bem-vindos aqui nessa live. É muito interessante, o Bruno tá aí, a Rosimara, todo mundo, né? O Gui entrou, nosso parceiro querido lá de Maringá. A Fernanda, obrigada, Fê. Eu gosto muito de fazer esse trabalho das lives. Algumas pessoas perguntaram se eu pulei o tipo 5. Eu não pulei o tipo 5, mas o tipo 5 precisa se planejar com muita antecedência para participar. E uma das pessoas ainda não estava bem preparada, né, para se expor assim em público. E aí, tirando a brincadeira, um dos convidados não podia participar, então a gente transferiu para o dia 21 de setembro. Semana que vem não tem, porque 7 de setembro é feriado. Oi, Terezinha. Oi, Rogério. E dia 14 vai ser o tipo 7 e dia 21, então, finalmente, o dia do tipo 5. Então, a gente, né, planejou com bastante antecedência e tal. Depois a gente vai repetir o tipo 1, porque não sei se vocês lembram, o tipo 1 despencou. Bem no dia do tipo 1, o negócio não foi perfeito. Então, a gente tem que lidar com, né, as imperfeições, né, que acontecem na vida. E o tipo 1 vai aparecer aqui de novo pra gente, tá? Então vai ser, acho que dia 28 de setembro. E aí a gente começa outros temas, provavelmente a gente pode... tem uma parte, há pouco tempo eu dei uma palestra para Portugal sobre os instintos e as questões ancestrais ligadas aos instintos de sobrevivência. Eu achei que ficou bem bacana, é um material de um professor, do Peter, e eu resolvi também dividir com vocês, fazer essa live sobre os instintos e a ancestralidade. Também o Bruno, né, que é meu filho querido, está dizendo para a gente falar sobre Eneagrama no novo normal. Acho que sim, também é bem interessante, como é que as pessoas podem se adaptar a esse momento. E a gente pode também convidar pessoas para falar sobre as asas, que eu acho que é bacana, né? Então, os tipos e as suas asas predominantes. Eu acho que ilustra bastante. Enfim, material para falar não tem, não falta, aliás, e a gente vai falando aqui. Mas hoje é dia do tipo 6, né, gente? Então, para falar do tipo 6... a gente tem que falar dessa questão dele ser o centro do medo, né? E assim, às vezes algumas pessoas, elas não entendem muito assim, mas medo? Mas tem medo do quê, né? Pois são medos vagos, às vezes são medos concretos, são medos de que algo dê errado, de que algo seja perigoso.
é uma prevenção, sabe? O tempo todo. É um olhar atento para as coisas que podem dar errado, porque alguma coisa vai dar errado, é quase uma certeza. E na verdade, o que falta para o tipo 6, que ele perdeu, né? Quando veio para esse mundo, perdeu essa conexão com a essência, é a fé. E a fé é uma coisa abstrata, né? Fé é um negócio que, assim, como você explica a fé? Né? Então, não é só a fé em Deus ou a fé numa autoridade religiosa que a gente está falando aqui, sabe? É a fé em você, é acreditar em você. Acreditar que você veio com um propósito maior e que você não pode ficar aprisionado a esses pequenos medos para deixar de olhar para o seu propósito maior. Né? Eu já falei isso aqui numa live sobre ideias divinas, mas eu vou repetir, porque o tipo 6 precisa ouvir isso várias vezes. A gente fala de estados de iluminação. E pegando os triângulos, eles são os que espelham esses estados de iluminação. E o tipo 3, ele seria assim, eu sou aquele que é, eu sou aquele que carrega, eu sou instrumento de Deus nesse mundo. E carrego a conexão de Deus no meu coração para as outras pessoas. O tipo 9, né, ele é o veículo de Deus. Então, ele trata do amor incondicional e leva esse amor de Deus para todas as pessoas. E o tipo 6 é o que tem o propósito de Deus. É o que tem a missão. É o que tem que fazer acontecer esse propósito, esse algo maior nesse mundo. Só que ele tem medo. E às vezes ele não exerce essa missão. E é uma pena, né? Porque ele deixa de levar esse propósito maior, né? E sendo uma pessoa tão abençoada, sendo uma pessoa, né, com tanta força interna, mas com um medo que bloqueia essa força. Então, é disso que a gente está falando quando fala do 6. Essa necessidade de se ver, de acreditar que ele realmente é a quem Deus, né, propôs trazer um propósito em nome dele para esse mundo. Sério, né, gente? Então, a gente está aqui para falar dos subtipos, lembra disso? Então, a gente vai falar dos subtipos de cada tipo aí do 6 autopreservação, 6 social, 6 1 a 1. Então, vamos lá. 6 autopreservação, eu vou chamar aqui a minha amiguinha aqui, a Evelise, que é nova aqui na história do Eneagrama, e aqui não tem problema, né? Não precisa, né? Deixa eu chamar aqui a Evelise para participar. Só um minutinho, gente. Tá aqui, Evelise, transmitir ao vivo, tá? Tendo ela entrar, aceitar meu convite para participar aqui dessa live. E aí, assim, ela é a pessoa que vai falar um pouquinho, contar para gente como é ser autopreservação. Tá? Enquanto a Evelise entra aqui, tá? Enquanto ela entra, eu vou explicar aqui por uma telinha para vocês, como sempre, né? Esse é o leitão, olha que bonitinho, né? Então, quando a gente está falando sobre os 6 autopreservação, a gente está falando de uma pessoa que
todos vocês têm medo. Então, ele já antecipadamente, ele acha, né, que as pessoas podem afetá-lo, ameaçá-lo, tirar a segurança, a pouca segurança que ele tem. E o 6 autopreservação age como nessa situação? Ele chega assim com bastante tato, uma certa calidez, sabe? Ele chega de forma simpática, até a gente brinca, parece um ursinho de pelúcia, né? Então ele chega assim cheio de assim de simpatia nos ambientes. E aí quem vai ameaçar um ursinho de pelúcia? Quem vai atacar uma pessoa tão simpática, né? Então é uma pessoa que tem o 6 é um 6 muito cálido mesmo, muito simpático, muito ursinho carinhoso mesmo. É uma pessoa muito voltada à família, que sempre está se sentindo assim abraçada, confortada, acolhida pela família. E é uma pessoa que chega com essa proposta: seja meu amigo, vamos né, nos ajudar, vamos nos apoiar, eu estou aqui com você, vamos ficar juntos para encarar o inimigo, seja ele qual for, né? Não tem nenhum inimigo específico, né? Eles também são mais ansiosos, o 6 autopreservação é um pouco mais ansioso, e ele tem uma certa carência de fundo, sabe? Então, é assim que ele se apresenta para o mundo, tá? Eu estou esperando aqui a Evelise entrar, não sei se ela não conseguiu entrar, enfim. Deixa eu ver se eu consigo adicionar a Evelise, senão a gente vai falar do social e do 1 a 1 até que a Evelise possa entrar para nos ajudar aqui, tá bom? Vamos ver, estou aguardando aqui. Bom, de qualquer forma, então, eu vou, enquanto ela entra, para a gente não perder tempo, eu vou falar do social, tá? Então, aí a gente tem já uma pessoa totalmente diferente. Olha aqui o Buzz Lightyear, é um desenho do Toy Story, né? E esse 6 social, ele também tem medo. Ele também tem muita ansiedade, muito medo, mas, como todo bom social, ele recorre aos amigos e aliados para obter esse apoio e segurança que ele tanto precisa. E tudo bem, ele, com o grupo, ele sente que tem um dever a cumprir. Com o grupo, ele sente que ele pode enfrentar qualquer ameaça, qualquer dificuldade, né? Ele acredita que vai ter apoio. Então é muito interessante que às vezes você vê esse 6 social participando de situações de risco. Por exemplo, numa passeata, onde tem vários policiais armados, que seja, ele está no meio do risco e pelo grupo, pelo dever ao grupo, ele está lá, né? Junto e se sentindo, inclusive, fortalecido, assim, seguro, vamos dizer assim. Eles são muito amigáveis, eles procuram criar vínculos com as pessoas, mas eles desarmam as pessoas com muito afeto, né? Não é chegando assim, chegando com medo, chegando devagarinho, não é assim. Eles desarmam a pessoa com afeto, com afeição. A fala deles é um pouquinho mais... às vezes o 6 social lembra um 3, por exemplo. Porque ele chegando, brinca, fala muito bem, por sinal. Olha, eu tive uma informação aqui que a Evelise não está conseguindo entrar, participar. Tudo bem, às vezes acontece isso se tiver algum 6
autopreservação aí na live, vocês e quiserem participar, dar exemplos, tal, ok. Senão a gente continua e acontece isso. E aí aqui eu vou chamar, né, o Bruno para participar. Cadê o Bruno? Acena aí para mim, Bruno, para que eu possa te chamar. Dá um oizinho aí para você ficar mais visível para mim. E o Bruno é meu filho querido que, né, vai me ajudar aqui participando dessa live. E para a gente estar aqui, Bruno, deixa eu adicionar o Bruno para ele falar do 6 social. Oi, querido. Oiê, Maravilhoso, tudo bem? tudo e você? Deixa ele com vergonha. Um pouco, Né? Mas é que ele é meu filho mais muito lindo. É meu único filho lindo, né? É o único no que eu tenho. caso. Filho. Aí eu tenho uma filha lindona também. E milhares E de aí, filhos aí que você fica cuidando, né? Pelo é, Enneagrama. exato. Então me conta, Bruno, assim, me conta da sua experiência, assim, como foi descobrir, né, que você era um 6, né, e como eu lembro que você tem várias experiências, né, sendo um 6, né, de passar, assim, alguns perrengues, né, Apuros. e como é esse ser social, né, que já propõe um enfrentamento, né, com relação às pessoas e a esse grupo, né? Sim. Eu conheci o Enneagrama acho que há mais de 10 anos, né? Eu já fiz muitos cursos com você também, mas também em outros lugares. E estudo bastante, né? Eu gosto, acho muito legal. Porque como um bom tipo 6 eu fico atento aos riscos. E aí eu quero sempre Verdade. e eu quero sempre estar preparado, né? Eu acho que na vida a gente busca sempre uma evolução, mas não só ter conhecimento, mas se preparar para receber também, porque às vezes muito conhecimento sem estrutura, você não sabe aplicar, você não tem como usar isso ou passar adiante mesmo. E aí quando você começa a olhar para dentro, que é o que o Enneagrama faz, te faz Uhum, enxergar os seus defeitos, as suas qualidades. A gente fala defeitos, né? Fala pontos-chave ou pontos a serem trabalhados. uhum, Mas é isso, a uhum. gente olha principalmente no tipo 6 as inseguranças, os medos, e aí é bom porque fortalece. Então acho que o conhecimento pro tipo 6 também ele é muito bom porque ele dá segurança. Então você estar também dentro de um ambiente que você controla um pouco mais o que está acontecendo e quando você participa de ações, de decisões na sua vida e você tem mais conhecimento, até sobre você, sobre como as pessoas reagem ao seu jeito, ao seu tipo, né? Principalmente no 6, que é como você falou, tem mais essa coisa do medo, né? Da insegurança, precisa ter muita confiança para tomar uma decisão, para fazer alguma coisa. Então isso é legal, quanto mais conhecimento tem. Então o Enneagrama, para mim, resumindo, me ajudou muito a me sentir mais confiante, até por eu me conhecer melhor, entender quais eram os meus pontos a serem trabalhados. E aí, é o que você falou, é difícil para o tipo 6, tem várias situações de risco, a gente está vivendo uma pandemia, né? Então você imagina, eu estou comprando litros de álcool em gel, fiz exames já, 3 exames, queria saber se estou ou se não estou, é isso, a gente vive cercado do medo, medo de E, que uma hora eu vou pegar. então, e parece que isso é uma constante, né? Então, por exemplo, eu vou fazer vários testes de Covid, porque eu tô o quê? Eu tô esperando pegar, eu vou ficar melhor se eu pegar e tiver a resposta. Ah, pelo menos eu peguei. Agora eu já sei que eu peguei, então estou É, feliz, é né? O que, quase que isso. é que acontece, né? Eu acho que são duas coisas. A primeira é você fica, eu sou muito precavido com tudo, então essa coisa de ficar se cuidando e tal, e eu tinha praticamente certeza que nesses 5 meses que eu fiquei dentro de casa eu não peguei, porque eu não tive nada mesmo, e aí eu fiquei com muito medo de pegar, então eu comprava álcool em gel, comprei um monte de vitamina C, um monte de remédio, tinha tudo. Aqui, esse primeiro sintoma eu tava remediado. Mas quando eu voltei a trabalhar e aí voltei a me expor,
Hum. para ir à empresa, aí eu fiquei mais com medo mais latente, assim, de que realmente uma hora ia acontecer. E aí aconteceu mesmo, eu fiz o exame, porque teve um caso na empresa, e aí deu o exame que eu tinha anticorpos já. Que em algum momento da Ah, vida eu tive o corona, e aí, em algum momento desses meses, e aí, só que eu não tive sintomas. Então, para mim foi o melhor dos mundos, porque eu não sofri, né? Eu então tive você já e teve Covid. Olha, isso é uma novidade até para mim, Bruno. na verdade, quando eu te contei, eu tava fazendo os exames, né? É Mas verdade. é que é triste, mas é a realidade, né? Infelizmente, a gente vai contar, tenho que contar pra minha mãe numa live que eu fiquei doente, quer dizer, não fiquei, né? Olha, gente, tá vendo? Que É o novo coisa. normal. É o novo normal. Ô, Bruno, mas alguém está perguntando aqui se você é seis contrafóbico. Você Sou. consegue explicar um pouco isso para as pessoas? Acho que é mais fácil com exemplos, né? É o seis contrafóbico, é aquele que sente o medo, mas ele não retrai, né? Ele enfrenta, né, o medo, né? E eu acho Uhum, que eu sou muito isso, eu sou muito reativo. Então, normalmente quando eu tenho alguma situação que me coloca em risco ou que me coloca contra a parede, eu contra-ataco. É mais ou menos isso. Vou dar um exemplo. No trabalho, às vezes, eu estou numa situação que eu estou sendo questionado por um médico sobre alguma coisa, está me colocando na parede, não, o produto tal, não sei o quê, porque eu trabalho na indústria farmacêutica. E aí eu vou lá e contra-ataco. Eu rebato aquilo com uma resposta ou com alguma coisa que eu realmente sei, ou uma outra pergunta para ele, para uhum, contra-atacar mesmo. Eu não recuo. Então, para mim, isso é uhum, muito nítido, né? Em próprias situações de uhum, medo também, quando eu era repórter, eu trabalhava na rua, a gente falava, o meu diretor falava assim, ó, você tem que ir numa favela fazer uma matéria X, lá, teve deslizamento de terra, tal, você vai ter que ir lá. Eu, putz, mas eu vou entrar na favela, vai ter que ir, tem que fazer. Aí eu ia lá, morrendo de medo, e tal, mas eu pensava no meu trabalho, eu pensava na minha função também, eu tenho que informar as pessoas, eu tenho um cunho como jornalista, um papel, né? Então eu achava importante. E aí fiz isso como um combustível, para não ficar com medo, para ir lá e falar assim, não, vou usar isso a meu favor. Então tem várias situações da minha vida que eu sou contrafóbico, né? Que eu ataco essa sensação de medo que é meio constante na minha vida. uhum. Perfeito. Alguém falou aqui que é médica, tipo 6, e no começo da pandemia entrou em pânico e tinha certeza que ia pegar e morrer, né? Cara, É foi essa um leve exagero. sensação aí. Uhum, A sensação, eu tive essa sensação algumas vezes, sabia? Quando eu comecei a ver aí eu parei de ver TV, porque tava se tornando insuportável, assim, eu não conseguia mais, eu ligava a TV, só morte, 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 recorde de mortes e tal. E aí eu falei, sei lá, vou tentar buscar uma paz, um equilíbrio em outra coisa, ou eu vou pirar, eu vou ter certeza que eu vou morrer. E aí quando eu fiz o meu uhum. primeiro exame, também que deu positivo para anticorpos É, totais, é, aí me voltou essa sensação muito, muito forte, veio gritante, assim, caraca, agora eu vou bater as botas. Agora eu vou é. embora. Eu pensei, e é muito doido isso, porque eu tava, pô, me cuido e tal, tento manter uma rotina, uma alimentação saudável e tal, pra se um dia eu ficar doente, que seja não tão agressivo. E aí, pô, só porque deu positivo lá atrás, eu nem tenho nada, eu não tava nem com algum Uhum. sintoma, assim, tava com dor no corpo, mas não era um sintoma. E aí eu já achei que eu ia embora. Não, agora vai vir pesado, agora o pulmão vai ser comprometido, agora eu vou embora. Agora é certeza e é muito doido. E não aconteceu nada. Exato, né? No Interessante fim, isso, né? Aí você está falando um pouco dessa falta de fé, né? uhum, Que a gente fala do tipo 6, né? Ele é, é um São Tomé constante, né? Precisa ver para crer, é, né? Precisou fazer o exame e ter certeza de que já pegou, já está sim, imune e tal, para talvez entender que, ó, não vai acontecer com todo mundo, né? é, é. E, Interessante. e ter essa segurança também de que eu estou bem, sabe? Eu precisava saber o resultado, porque assim, eu vivia numa insegurança de será que eu já tive? Será que eu vou ter? Será que eu estou agora? Eu ficava sempre com Uhum, isso, assim, e isso vai consumindo, né? uhum, Você parece que até perde o prumo, assim, você perde o chão mesmo, porque aquilo uhum. toma conta de você, né? Aquela sensação Sim, sim, de sem saber, não saber não ter o controle, né? O problema desta doença, principalmente agora pra gente, é não ter o controle sobre ela. Não é uma doença, tem exato. vacina? Não tem. Tem remédio? Não Uhum, tem. Não existe sim, controle. Então, para quem é tipo sim, 6 que tem essa sensação de medo, é muito ruim, né? Não ter sim, controle.
sim, verdade, verdade. E assim, essa coisa dos grupos, assim, né? Isso realmente você sente que é uma necessidade sua, que precisa estar nos grupos para se sentir seguro, se Sim, coloca em situações de risco pelo grupo, pelo dever, né? Que a gente sim, fala, sim. né? É o que você falou. Você Sim. percebe isso em você? Sim, até é engraçado porque agora com essa com a pandemia e com principalmente agora tá voltando, né? As coisas estão voltando um pouco ao normal, até a gente voltou a trabalhar presencial, mas eu sentia Uhum, muita, eu ficava em casa, eu sentia muita falta. Às vezes eu ficava até pensando assim, olha que loucura, eu ficava pensando assim, caraca, será que se os meus amigos fossem, sei lá, vamos encontrar ali para tomar alguma coisa assim, mas cada um no seu canto, eu falo, acho que até eu iria de máscara, tal, até uhum, iria porque eu até me colocaria em risco, sei lá, eu iria me expor ao risco de ir pra rua pela necessidade lá, né, naquele começo, naquela coisa desesperadora de você não ter notícia, e eu queria sair, eu não queria ficar em casa mais, eu tava trancado há meses. E aí quando as coisas uhum. começaram a voltar, eu comecei a trabalhar, tal, comecei a ter mais segurança, voltei pro escritório e tal, e aí eu acho que aí você começa a ver mesmo como é que estão as coisas na rua tal, e aí eu me senti menos parece que cerceado assim ou menos aflito com essa sensação de não poder sair. Então Uhum, é isso, chegou quase ao cúmulo de querer encontrar amigos assim tal, porque eu não dessa coisa do social de precisar ver gente, de não aguentar mais ficar em casa é muito doido, mas não fiz, né? Óbvio, o medo de, de ficar doente e tal não me sim. levou a esse extremo. Mas aí depois, agora, recentemente, as coisas estão mais calmas, até penso assim, vou um dia no bar tal, vou, né, ficar ali no meu canto numa mesa reservada, tal, mas vou ver gente, é diferente. Eu acho que pro tipo Certo. 6 social, isso faz muita diferença, até dá uma paz, sabe? Poder, Aham. parece que voltar, sair, é um ponto de equilíbrio. E essa coisa de pertencer mesmo, né? De estar com as pessoas, né? Parece que eu tô à margem do mundo, trancado em casa, é muito ruim, né? Eu não gosto disso, dessa sensação. Certo. E assim, eu vejo, né, tem vários exemplos seus, né, Bru, de ser uma pessoa que tem um cuidado, né, que a gente fala que o seio social tem um afeto, uma afeição. O seio autopreservação às vezes é mais direto, Uhum. apesar de ser um ursinho de pelúcia, ele é mais direto, o seis um a um muito mais. Mas o seio social, ele tem uma coisa de não querer que as pessoas ou pensem mal, fiquem com raiva dele, ou que o grupo não o acolha. Isso faz sentido para você? Faz bastante, assim, eu acho que é uma coisa de aceitação, né, também, né, do grupo, de você se sentir pertencente mesmo, né, então eu acho que quem é ser social como eu, tem esse perfil mais também de medo de tudo, né, Uhum, e o ficar sozinho ou ficar fora, de fora, é muito ruim, né, vou dar um exemplo simples, quando eu era criança, no colégio, eu era moleque, eu tinha medo de ser um dos últimos a ser escolhido para jogar bola, porque parecia uhum. que eu ia ser Sim, excluído do grupo, que eu não era aceito, que era sim. muito ruim essa sensação, né? Então eu meio que fazia de Uhum, tudo para estar entre eles, né? Os meus amigos e tal. E é isso, a gente cria essa coisa do afeto, que quer ser mais próximo, quer ser mais legal, quer ser mais carismático com todo mundo, exatamente para ser aceito, né? Para tá no meio. Eu vejo muito isso, mas óbvio que depois de 10 anos me trabalhando bastante, conhecendo muito essas peculiaridades do tipo, e também do meu uhum, perfil de personalidade, eu sei que dá para se trabalhar, dá para você tratar isso com mais superioridade do que só olhar o micro, né? Só olhar uhum, a questão parece meio que egoísta, assim, né? De você querer fazer parte de tudo a todo momento, independente de quem esteja no grupo, se você realmente uhum, é bem aceito ali ou deveria estar uhum, ali ou não, né? uhum. É meio maluco isso, mas é total, é bem real. Uhum. E essa coisa, né? Alguém falou assim: o Bruno é todo fofo. Não sei se é alguma A Tati. amiga sua, a A Tati Tati. trabalha comigo, a Tati trabalha comigo na forma Ela química. trabalha com você, É né? uma das gerentes, sim. Certo. Então, assim, é isso mesmo, né? O seio social, ele tem essa questão, assim, de ser mais afetuoso mesmo, né? Não, né? Que as pessoas, às vezes, não percebem isso, né? Acha que o seio social
Assim, às vezes fazem algumas comparações, o Lula é 6 social. Sim, ele é, parece, né? Não sei, ele que tem que saber. Mas, assim, não é que é uma pessoa que é rude ou confrontadora, ao contrário. Como Uhum, todo 6, é uma pessoa cálida também, é uma sim. pessoa fofa, uma pessoa que desarma as outras com muito afeto, né? Como a gente colocou aqui, que essa fala é do Naranjo, né? Sim. Uhum. Legal, É, pode faz falar. sentido. Não, não faz sentido. E eu acho que é isso mesmo, essa coisa de você. Eu tento sempre conquistar as pessoas à minha volta. Eu acho que é muito melhor ter aliados que inimigos, né, também. Mas até pela minha própria segurança, né? É verdade. Mas, exatamente por ser um tipo 6 e ter essa coisa do medo também, eu não, eu tenho medo de algumas coisas. Por exemplo, medo de, por exemplo, de ficar, quando eu estiver num ambiente, sei lá, corporativo, medo de eu não ser incluído nas coisas e aí, sei lá, Uhum, tá ficando para trás, sabe? Até do uhum, aprendizado, da curva de uhum. crescimento, de evolução. Sim. Então eu gosto sempre de estar meio que perto de tudo, de todo mundo, estar em todas as rodas, frequentar todos os tipos de grupinhos tal, e exatamente ser legal a todos. Mas eu sempre tenho as pessoas também que eu sou mais leal, assim, que eu me conecto mais, eu também tenho essa ligação. Eu acho que isso é Uhum, importante nesse processo de evolução mesmo, do ser social, uhum, dele não ser só uhum, legal, mas sim dele uhum, ter uma contribuição boa para o grupo, né? Eu acredito uhum. nisso. Ah, legal, muito legal. Então tá, Bruno, obrigada, filho, por você entrar aqui na live, por dar Obrigado esse você. seu depoimento, tá? Foi Conte super. comigo sempre. Obrigada, meu amor, tá? Fica bem, Te tá? amo. Eu Também. também. Beijo. Beijo grande. E aí eu vou tirar o Bruno aqui, remover o Bruno e convidar a Evelise, que mandou um recadinho aqui que ela queria falar, tá? Vamos ver se agora ela consegue entrar para falar um pouquinho do seis autopreservação. Então, acho que deu para a Evelise entrar, né, Evelise? Tudo bem? Você só precisa abaixar a sua câmera para a gente poder te ver, pode ser? Isso. Tudo Aqui. bem? Tudo bem, Mari? Tudo bem. E a Evelise é nova aqui, né, na história do Eneagrama, né, Evelise? Sim. E como todo tipo 6 autopreservação, tem um pouquinho de medinho, assim, de falar para as pessoas, né? Dá um certo medo, né? Medo da exposição, medo de eu não falar nada que acrescente, ou que agregue, né? Então, assim, tirando o seis social não tem tanto medo de se expor, fica preocupado se está se expondo bem. O 6-1-1 tem menos medo, ele é mais contrafóbico, mas tem, todos têm. Mas, e se empodera, o 6-1-1 se empodera todo. E, na verdade, o 6 autopreservação tem a Marcela também, esposa do Daniel, né, que também é 6 autopreservação, né, que da sua família aí. Então, o 6 autopreservação, ele fica mais tímido, né, assim, nessas circunstâncias, né? E como que é para você, assim, lidar com isso, assim, chegar num ambiente a primeira vez, não conhece muito ninguém, né? E ter que lidar, assim, com as pessoas, com os olhares, parece muito ameaçador para você? Oi, Mari. Primeiro eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui. E Obrigada. realmente a gente tem esse medo forte, né? E depois que eu fiz o curso esse final de semana com você, eu fui até estudar para saber se não era o 5, porque eu Uhum, fui ler, eu falei, eu tenho muito a minha asa, eu acho que eu sou 6 mesmo, mas a minha asa 5 é muito forte. Então, uhum, assim, da questão da privacidade, do silêncio, então eu não gosto de me expor. Realmente, quando eu tô num grupo, eu tenho que olhar, eu tenho que sentir segurança para poder falar. Eu não gosto de falar muito de mim, principalmente dos meus sentimentos.
Então, quando eu me sinto segura, eu consigo me abrir, mas eu demoro um pouco. Eu preciso sentir essa segurança das pessoas, foi o que você falou no curso mesmo, de não ter julgamento para falar sobre mim. Né? Então, Isso. eu acho que isso é muito da asa 5 também, né? De ter a minha privacidade invadida, de falar de mim para os outros. Então, isso é estranho. Eu não me sinto tão confortável quando um grupo é novo, por exemplo. Para as pessoas que são mais próximas de mim, tudo bem, mas para as pessoas que eu não tenho muita assim, afinidade ou intimidade, que não são muito próximos do meu dia a dia, dá aquela travada, sabe? Uhum. Então, assim, a Carol até fez um comentário assim, mas o autopreservação é assim, né? É verdade, vocês autopreservação é isso mesmo. Ele, na verdade, ele está muito preocupado com se sentir ameaçado. E a ameaça para você pode ser um julgamento, pode ser uma má interpretação do que você está falando. Não é que ninguém vai te atacar, mas Sim. o fato das pessoas começarem a julgar ou a interpretar as coisas de forma errônea, isso te incomoda, né? Sim. A diferença sempre, né? Como eu falei, né, Evelise, é legal ver as pessoas, sempre as pessoas têm a agregar, e a Evelise está começando nesse caminho de se conhecer, né, através do Sim, Eneagrama, sim. né, da ferramenta. Então, assim, o que difere é a motivação. O 6, autopreservação, ele é o que você falou, a motivação é segurança. Preciso me sentir seguro. E principalmente nas questões básicas de sobrevivência. E se sentir seguro num grupo é ninguém me ameaçar, né? Se sentir seguro com as pessoas, enfim, dentro da sua casa, enfim. Agora, o 5, a motivação dele é outra. A motivação dele é privacidade, é preservar a privacidade, né, a qualquer custo, e principalmente tempo e espaço. Né? Não é que ele não vai... Depois a gente vai ter live do 5, que a gente teve que pular, mas assim, ele não vai deixar de compartilhar as coisas com as pessoas, conhecimento principalmente, mas ele deixa de se conectar emocionalmente com as pessoas, o que o 6 não faz. O 6, ao contrário, ele se conecta muito emocionalmente com as pessoas, ele sente a dor das pessoas, ele está ali com uma presença para lidar com as pessoas, entende? Muito do 6 autopreservação ter essa dificuldade de se expor, esse medinho, dá um medinho. Também depois que começa, aí tudo Se bem, solta. né? Eu acho que uma coisa importante que eu tenho muita dificuldade, Mari, e que eu preciso trabalhar é lidar com as coisas novas, com os imprevistos, entendeu? Então, com as mudanças bruscas. Então, assim, tanto em coisas simples quanto em coisas grandes. Então, o meu sofrimento, a minha ansiedade é proporcional ao evento. Por exemplo, eu combino um horário com uma pessoa, a pessoa atrasa 5 minutos, isso eu fico, sabe... Puta merda, chegou o horário, a pessoa não chegou, né? Então isso me incomoda. E também para projetos grandes de vida, quando a coisa não toma o curso que eu gostaria que tomasse, é como se eu desestruturasse, como se eu desorganizasse e levasse um tempo para me reorganizar, como se eu ficasse perdida, entendeu? Meio desembaralhada, meio embaraçada, assim, não sei o que faço, tô perdida. Então, isso, assim, é uma coisa que eu preciso trabalhar muito em mim. É bem interessante o que você está falando, porque você está dando duas características importantes do 6, que é planejamento e controle. Sim, planejo tudo. Então as coisas têm que estar dentro do planejamento dele, e quando não estão ou burlam o planejamento, principalmente os outros, né? Sim. As outras pessoas, ele não gosta, ele fica... né? Aí ele fica abalado, ele fica inseguro, né?
É. E afeta negativo. Alguém colocou, lendo minha mente, qualquer coisa não planejada afeta negativamente a nossa ansiedade 6, é isso mesmo. Sim. Né? E o controle, por incrível que pareça, o 6 é muito controlador. O controle é para ele se sentir seguro. Então, saiu do meu controle, a pessoa marcou tal horário comigo e não chegou. Se fosse, por exemplo, tipo 1, né, que você conhece bem, ele ia Sim. ficar bravo porque está errado. Né? É. Aí, ó, ainda bem que o marido dela é 1. Então, então, assim, se fosse o doutor Eloy, ele ia ficar bravo porque está errado. A pessoa marcou no horário, tinha que seguir a regra. Mas o 6, a Evelise, ela não vai ficar brava porque quebrou a regra, vai ficar brava porque saiu do controle, saiu do planejado. Isso. Entende? Então, sempre essas são as motivações diferentes de cada perfil de personalidade. Né? Então, infelizmente, assim, por exemplo, a gente fala, o 6 não é um pessimista. Às vezes algumas pessoas fazem uma leitura errada do 6, que ele é pessimista. Não, ele é um idealista. Ele está sempre vendo qual é o ideal. Né? Então, ele planeja para ter o ideal. Ele quer ter o controle para ter o ideal. Né? É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Acreditar, ter fé é um exercício diário para esses dias que não dão certo. Verdade, né? Tem que acreditar, tem que ter fé. É um exercício, né? Sim. Não deu certo, mas o que a gente vai fazer para dar certo? Né? E é isso que eu falei, o que às vezes os 6 têm que abrir mão é desse controle, que é da personalidade dos 6, e ter fé, que é algo mais da essência do 6. Ter fé, acreditar, vai dar certo. Não se estressar tanto com isso. Isso mesmo. Mas é isso, eu agradeço. Obrigada, Mari. Você fazer um esforcinho aí para entrar na live. E olha, já sofri muito, viu, com a carreira do Eloy nesses imprevistos, porque na carreira dele tem muito imprevisto. Então, assim, fica pronta tal hora que eu passo para te pegar. Ou então nós vamos viajar amanhã, tal horário. Aí tá tudo pronto, mala carregada, carro abastecido, todo mundo no carro. Aí ele liga e fala, então não vai dar porque tive uma intercorrência. Então, assim, acontece muito isso. E aí eu aprendi e tô aprendendo cada dia mais a trabalhar isso, porque assim, ou você aceita e leva numa boa e sem ficar pensando. Então, agora quando a gente planeja alguma coisa, eu também, quando programo uma viagem ou um passeio ou um jantar, eu não fico criando muita expectativa, planejando muito. Se der certo, deu, se não der, entendeu? Porque senão você sofre, né? Verdade. Você se programa tanto e aí chega na hora H, não dá certo. Então é frustrante, né? Então eu tento não pensar muito, deixar minha mente mais limpa, não ficar planejando muito, se der certo, deu, se não deu, também deu certo. Certo. Que legal. Muito bacana. Obrigada, viu? Eu que agradeço, vou Mari. remover você para colocar outra pessoa do C. Tá joia, obrigada. Tá bom, beijo, querida. Tchau. Tchau. Então, gente, eu vou colocar agora aqui, vou chamar a Flávia. A Flávia é uma querida, professora de Eneagrama, aqui da nossa equipe. E se der tempo eu também chamo a Michelle, enfim. Mas aqui a Flávia, querida. Tudo bem, lindona? Chegou bem de viagem? Cheguei, graças a Deus, tudo em paz. A Flávia estava em São Paulo aqui com a gente, num grupo maravilhoso, né, de Eneagrama, né, que a gente começou esse final de semana. Né, com todas as coisas certas, né, para se preservar, né, e aí, assim, né, a Flávia é 6-1-1, ou sexual, como a gente usa no Eneagrama, né, travou aqui. Para mim tá normal aqui, Mari. Tá normal? Para mim tá. É?
Você me Tá travou. travada a sua imagem, mas eu tô te escutando. Tô vendo a sua tela agora. Não estou te ouvindo, não sei se tem algum som, não sei se o pessoal está ouvindo. Ah, acho que não, não travou não, olha, travou. Eu não estou te ouvindo, Mari. Não sei se as pessoas estão ouvindo, se só eu perdi. É, para mim só imagem, não estou te ouvindo, tá sem som. Não estou ouvindo. É, Mari, você está sem som, o pessoal está falando, ó. Não estou ouvindo. Vocês me escutam? Tá. É, eu ok. Acho que ela tá vendo as mensagens, gente. Ainda não, Mari. Não. Eu posso ir falando aqui algumas coisas enquanto você tenta. Eu vou falar algumas coisas então, enquanto você tenta voltar ao áudio, pode ser? Tá. Então, gente, eu sou um 6, então, 1 a 1, né? Eu tenho medos de algumas coisas específicas, não é tudo. Por exemplo, eu não tenho nenhum medo de Covid. Já estive em São Paulo, acho que 3 ou 4 vezes aí durante a pandemia, e vou, pego avião, vou para o aeroporto, fico numa boa. Assim, na primeira semana eu estava mais neurada, mas aí passou aquele ápice ali da primeira semana e tudo entra normal. Hoje mesmo eu peguei o Uber, quando eu cheguei em casa eu vi que eu tinha esquecido de colocar a máscara. Eu quase morri, não de medo, mas é porque eu tenho consciência que é importante usar, né, para prevenção de todas as pessoas, mas não que eu tenha medo, sabe? Agora, eu tenho medos específicos. Eu me lembro já desde criança, a minha mãe falar que eu sofria muito por antecipação. Então, quando, por exemplo, eu estava na 4ª série, eu sabia que na 5ª série ia ter aula de inglês. Aí eu já ficava imaginando, será que eu ia conseguir me dar bem no inglês? Então, era sempre aquela coisa de projetar cenários futuros que possam dar errado, né? E muito vinculados ao medo de não ser capaz. Acho que a maioria dos meus medos é com relação a isso. Então, enquanto eu era criança ou adolescente, estudando, medo de prova, sabe? Então, eu nunca fui para uma prova sem ter consciência de que eu tinha estudado absolutamente 100% de tudo que era possível. Então, minha asa 5 também é muito forte. Então, é isso que a Mari está colocando ali, né? Mascarar as inseguranças. Era com conhecimento, tinha que estudar muito e saber muito de tudo, né? Sempre, estou lendo aí somente, sempre preocupada, se o professor pedir isso, eu também tinha que saber de tudo, né? Também, às vezes, eu procurava, assim, causar impacto pelo conhecimento, então, eu era reconhecida, assim, sempre fui como melhor aluna, então, eu tinha até medo de que, acho que no fundo eu sabia que isso era meio uma farsa, para mim era como se fosse uma farsa, eu tinha medo, então, sempre tinha que estudar cada vez mais para não
para que aquela expectativa que as pessoas tinham sobre mim, né, não caísse. Alguém falou aqui do vestibular, foi isso, quando eu estava no terceiro ano, eu era muito boa aluna, fiz inscrição para o vestibular de ciência da computação, que eram muitos candidatos por vaga. Assim, nos últimos dias, faltando 15 dias, me deu aquele medo que eu não ia passar, sabe? E eu, assim, fiz inscrição, nem era porque eu queria, eu gostava, assim, de desafios, o que era o mais difícil, que ninguém conseguia, eu queria fazer aquilo, mas quando ia chegando perto, eu sentia muito medo. E aí eu desisti, falei que não ia fazer vestibular, fui para casa da minha avó e minha mãe pediu para eu voltar para fazer e eu vim fazer e não passei no vestibular. Então, assim, foram algumas derrotas que eu fui tendo assim ao longo da vida que me fizeram aprender a lidar com essa frustração, sabe? Mas era muito complicado. Época de doutorado eu tive depressão, acho que era muito medo de não conseguir, sempre isso, muito relacionado à minha capacidade. Né? Quando eu tenho que aprender coisas novas, ferramentas novas, de princípio dá um medo, assim, eu acho que eu não vou conseguir, que eu vou ser pior do que todo mundo. Até o semestre passado eu tive uma experiência assim, né, Mari, que você me ajudou quando eu sou professora, então quando começou o sistema remoto, a gente tendo que aprender um monte de ferramentas para as aulas remotas. E falei com a Mari, Mari, estou desesperada, não decide o que vai usar, eu não sei usar nada. A Mari falou, lembra de experiências exitosas no passado, porque o 6 esquece disso. Esquece que já teve sucesso muitas vezes. E aí eu lembrei de várias situações, ancorei aquilo. No dia seguinte eu estava fazendo live, ensinando todos os professores a trabalhar com as ferramentas, sabe? Mas a primeira sensação sempre é essa, de que eu não vou conseguir, que eu não vou ser capaz, né? E outra coisa também, eu era muito impulsiva. Então, assim, muito ciumenta, controladora, possessiva, às vezes reagia com briga, né? Numa situação em que eu me sentisse ameaçada, por exemplo, com ciúmes, eu já reagia brigando. E meu marido até fala comigo que agora eu já consegui reduzir muito, né? Essa impulsividade do instinto sexual do 1 a 1. Ele até brinca, ah, não, cadê aquele ciúme? Estou sentindo falta. Sem falar de sentir seguro usando a expressão física. Aí eu procurava sempre criar impacto, ou pela aparência, ou pelo conhecimento, e até pela organização também. Tanto que o meu processo de descoberta como 6, ele demorou mais de 4 anos. Eu achei que eu fosse 1, depois achei que eu fosse, né? A Anne está aí assistindo, a Anne, outro dia que eu falei que eu era 6, ela se assustou, né, Anne? Porque eu era 1, depois eu fui para o 3, depois eu fui para o 5, depois voltei para o 3, e só em outubro do ano passado que a Mari me ajudou a enxergar que eu era um 6, numa dinâmica lá na Mandala, onde ela me fez voltar, né, a experiência de criança, e aí me viu na minha criança anímica no 9. Mas por quê? Eu uso estratégias do 1, do 3 e do 5, muito. Uso estratégias do 3, da aparência. Agora não, que eu já tomei, depois que eu tomei conhecimento, né, consciência disso, não, reduziu muito. Mas eu usava estratégias do 1, de ser muito organizada, de querer fazer tudo perfeito, que era a forma que eu tinha de me sentir segura. E outra coisa também, quando eu era criança, adolescente, meu pai era muito rígido. Então eu tinha muito medo de ser castigada, porque qualquer coisinha assim, eu nem pensava que estava fazendo nada errado, já era motivo de muita bronca. Então, sempre aquela sensação assim, algo vai acontecer, algo vai acontecer. Eu entrava em casa com aquele medo, né? Então, eu tentava me sentir segura, sim. Eu não podia sair, não podia passear, sair com os meus amigos, então eu estudava, estudava, estudava. Então, eu acho que desde criança, Mari, a minha asa 5 já foi sendo desenvolvida, né? Porque tinha essas duas questões. Eu não podia sair, só podia estudar,
e eu me sentia mais segura. Eu vi que se eu estudar, eu me sentia segura. Mas era sempre assim. Me lembrei agora, quando eu estava no jardim de infância, a gente mudou para Curitiba, eu vendo as crianças do pré-primário, eu achava as crianças enormes, eu morria de medo delas. Sabe? Então, eu lembro sempre da minha mãe falando assim, que eu sofria por antecipação, né? E outra coisa também é a projeção de cenários possíveis, né? Eu estou vivendo agora uma situação profissional, assim, no ensino universitário, a quantidade de alunos reduziu muito, já vinha reduzindo agora na pandemia, ficou mais forte isso, né? Então, a quantidade de aulas reduz, né? Oportunidades reduzidas, salário reduzido. Eu já estou vendo que isso ia acontecer já tem mais de 3 anos. Eu já estava vendo, já estava me preparando para esse momento, né? Tantos cursos de autoconhecimento, e assim, meus colegas não, era como se todo mundo agora fosse pego de surpresa. Para mim, não, eu já tinha visto esses cenários todos antes, e já estava trabalhando. Então, por incrível que pareça, agora estou num momento de muita paz, mesmo com todo o caos externo, muita confiança, sabe? Muita fé, fazendo coisas que eu gosto. É uma experiência que eu nunca vivi, sempre era assim um sobressalto. A hora que eu lembrava daquilo, não sei se vocês aqui sentem isso, mas vinha aquela adrenalina, assim, o coração disparava, o corpo esquentava instantaneamente, né? Como a Anne falou, eu tremi inteiro, aquele calorão, depois esfriava tudo, uma sensação assim horrível, né? Uma química no corpo inteiro. E principalmente à noite todos os problemas ficavam enormes, né? Eu lembrava de uma coisinha, nossa, parecia que eu ia morrer. E já faz muito tempo que eu não tenho isso. Mário, acho que foi desde que eu me identifiquei como sei, que eu entendi, sabe, o meu medo. Que antes eu sentia medo. A minha mãe, eu lembro pequenininha, eu sentia medo e falava com a minha mãe, eu tô com medo disso. Ela falou assim, larga de bobagem, se você não conseguir, quem que vai conseguir? Ela não me deixava expressar o medo. Então, quando eu me identifiquei como 6, parece que foi assim, um alívio. Falei assim, tá tudo certo ter medo, tá tudo certo. E aí eu fui trabalhando da maneira certa, né? Porque acho que, assim, grande parte da minha vida eu vivi no 3, ali na flecha do 3, fazendo, fazendo, fazendo. Eu fazia aula de um monte de coisa. Sabe aquela necessidade de mostrar que eu era capaz? Aí eu tinha que fazer aula de inglês, de francês, de pintura, de piano. Tinha que ser melhor aluna e tudo eu tinha que me destacar. Se eu fosse segundo lugar em qualquer coisa, eu já achava que eu era nada. Sabe? Se eu fosse o segundo lugar, eu não era nada. Por isso que eu achava que eu era o trem. Então, é muito ligado a isso, a sensação de incapacidade. Agora, por exemplo, não tenho medo dos filhos saírem. Eu tenho 4 filhos. E sempre assim, desde quando eles começaram a sair na adolescência, sai eu durmo sem preocupar com nada. Eu, às vezes, explico o risco, né? Eu tenho uma filha tipo 8, e também nunca deu trabalho de briga, porque queria ir, diferentemente do meu pai, que proibia. Eu falava assim, olha, tem esse risco, esse. Eu já usava os 6, mostrava todos os cenários possíveis do que podia dar errado, né? Mas você escolhe e lida com as consequências. Aí escolhia e às vezes escolhia, por exemplo, uma festa, eu lembro direitinho, uma festa aqui em Nova Lima, num dia que estava chovendo muito, primeira chuva, eu lembrava do meu pai, a primeira chuva, tem óleo na pista, tem muito caminhão, mas quer ir? Vai. Delano tá me avisando aqui que vai acabar o tempo, Mário. Quando preciso dar coragem a alguém, eu faço o que a Mário fez comigo, lembrar de situações exitosas, aí eu ancoro, lembro muito, percebo aquela sensação boa da conquista, do sucesso, ancora aquilo, e aí vou para outra situação de posse daquela sensação boa, sabe?
Não sei se eu respondi, mas é uma coisa que eu sempre faço, que a Mari me ensinou, de resgatar, lembrar, e eu lembro muito das sensações que eu tive para transportar, acho que é isso. Gente, é autoconhecimento, né? É estudar, acolher o seu medo, muita meditação, eu tenho meditado pelo menos uma vez ao dia, às vezes duas vezes, acho que ajudou muito. E há muito treinamento, muita leitura, se conhecer